Bom dia, Davi, tudo bem? Bom dia, Ana. Ô, gente, literatura eu ainda estou com vocês no livro, né? No livro comum, né? Eu não terminei literatura com vocês ainda não, né? Deixa tudo como está. Camões, eu lembro que eu falei de Camões. Lusíadas. Lusíadas. Acho que foi aqui que eu parei. Nossa, epílogo ainda parado. Ai, tema que esse livro me irrita. O livro do primeiro ano me irrita. Vamos lá. Gente, vocês sabem mais ou menos onde que eu parei? Eu acho que não, né? A época camoniana, assim. Eu acho que foi aqui na 116, não foi, gente? Eu não lembro. Foi na 116. Foi na 116. Página 116, primeiro ano, por favor. Ai. Deixa eu ver aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Hugo. Bom dia, Gabi. Bom dia, Rafael Cuba. Bom dia, Ana. Bom dia, Davi. Não, não quer, Rafael. Você está falando no privado com alguém? Então, olha só, turma, leia duas estrofes de Os Lusíadas, valendo-se da transcrição em ordem direta ao lado do poema, do vocabulário e das paráfrases, né? Então, olha só. Cessem do sábio grego e do troiano. As navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandre e de Trajano. A fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Gente, eu falei para vocês que nós teríamos presença da mitologia grega, né? Por quê? Porque ele está falando exatamente do caminho dos portugueses com as grandes navegações, né? E os portugueses acreditavam na questão da mitologia, né? Dos monstros no mar. Se nós colocássemos na ordem direta, né? Como que ficaria, né? Canto primeiro. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Trapobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino, que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandre e de Trajano,
a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. E vós, Tágides minhas, pois criado, tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde celebrado, foi de mim vosso rio alegremente, dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grande louco e corrente, porque de vossas águas Febo ordene, que não tenhas inveja, as de Hipocrene. Dai-me a fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou frauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa, gente vossa, que a Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Bem, turma, nós vimos aqui, né, a proposição da estrofe terceira do canto primeiro, né, já o epílogo também da estrofe 145 do canto 10. Então, o que seria essa paráfrase, na verdade, né? Sabe, o grego, no caso, seria Ulisses, troiano Enéas, o herói de Eneida, né, de Virgílio. Alexandre Magno, Trajano, imperador romano de origem espanhola, Netuno, deus do mar, Marte, deus da guerra, Musa, nome dado a 9 filhas de Zeus que habitavam o Monte Helicon e presidiam as artes liberais, né? O poema refere-se a uma delas, Calíope, musa da epopeia e da eloquência. Musa antiga, poesia antiga, destemperado, desafinado, favor, aplauso, acender, inflamar, austero, sombrio. Então, aqui no caso, gente, deixem de ser cantadas as grandes navegações realizadas pelos heróis das antigas epopeias, né? Ulisses, no grego, Enéas, no latino. Cálice louvou as vitórias que Alexandre, o rei da Macedônia, e Trajano, imperador romano, tiveram, porque eu tenho um assunto superior. Eu canto a famosa bravura lusitana que venceu o mar e as guerras. Cessem todas as grandes façanhas cantadas pelas epopeias antigas, porque se levanta um valor superior a ela. E certa vez eu falei para vocês, primeiro ano, que a literatura era uma voz, né? Vamos parar para pensar. Hoje em dia existem as mídias, né? Hoje em dia existe Facebook, hoje em dia existe Twitter, hoje em dia existe... Bom dia, Gabriel, bom dia, Maju, bom dia, Breno. Então, as pessoas elas acabam se comunicando através das redes sociais, né, turma? Só que se a gente parar para pensar em termo Grécia, né? Como que essas pessoas, e até não só o período da antiguidade, mas se nós parássemos para irmos ao período medieval, ao período da Idade Moderna, né? Porque nós agora estamos na era atual. Então, se você parar para pensar, 30, 40 anos atrás, gente, papo de 20 anos atrás, né, que a mídia não tinha isso tudo, porque a mídia ganhou força, a internet ganhou força, eu acredito que seja embora já esteja há algum tempo no país e algumas pessoas tinham acesso, eu acredito que a internet ganhou força de uns 5 anos para cá, mais ou menos, né? Que as próprias operadoras ofereceram planos mais acessíveis, mais populares, onde todo mundo poderia ter, e com isso fez que tudo ficasse muito acessível, né, turma? E aí as informações, todo mundo tem acesso à informação, né? Hoje em dia, quem não tem acesso à informação é porque está vivendo em algum mundo que não é este, né? E aí, turma, como que era, né? Então, vamos lá, vamos lembrar lá. Aconteceu alguma coisa na história, na sociedade, a história estava explodindo, então, no caso, os portugueses saíam. Então, a gente tem que pensar que quando os portugueses saíam, eles deixavam famílias, eles deixavam mãe, deixavam pai, alguns deixavam esposas, deixavam filhos. E o português, no caso, o lusitano, ele tem o sentimento de saudosismo. Portugal é um país que ele vive de memórias. Portugal é uma colcha de retalhos, né? Onde eles memorizam todos os fatos e eles ainda valorizam essa questão, como toda a Europa, né, turma? Mas principalmente Portugal, de valorizar o que foram aquelas pessoas na história do país. Quantas famílias perderam pessoas, né, navegadores, que não voltaram? E aí acaba tendo a presença da mitologia,
Gente, se vocês pararem, eu acho que eu já falei isso com vocês algumas vezes. Se vocês pararem para ler o próprio Percy Jackson, né? Vocês vão ver que é mitologia grega pura. Então, nós vamos ter essa questão aí do saudosismo, nós vamos ter essa questão de valorização do ente querido, né? Ente, do membro da família, né? Agora, já o epílogo da estrofe 145, canto 10º. Não posso cantar mais, musa, não posso porque tenho a lira desafinada e a voz enrouquecida, e não por causa do longo canto, mas por perceber que estou cantando a uma gente surda e indiferente. A pátria não me dá o aplauso com o que mais se inflama, a inspiração, porque ela está mergulhada no gosto da cobiça e no mau humor de uma tristeza austera, desanimada e vil. Não posso cantar mais. Não posso porque eu tenho a lira desafinada e a voz enrouquecida. E não por causa do longo canto, mas por perceber que estou cantando uma... Gente, olha isso, gente. Gente, vocês têm noção do que é isso? Olha isso, eu não canto mais porque eu estou cantando uma gente surda e indiferente. Eu não canto mais porque eu estou cantando uma gente surda e indiferente. Quer dizer, o eu poético cansou, né? Ele está tentando. Ele está tentando falar e nada muda, tudo continua do mesmo jeito. Então, ele se cansou. Estão entendendo mais ou menos como está funcionando? Ele se cansou. Gente, é igual isso que você está vendo. Ó. Domingo nós tivemos a questão da votação política. Né? Nós fomos votar. Parte dos brasileiros foram votar. Vamos falar do Rio, né? Todo mundo falando do Crivella. Ai, Crivella, 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 Crivella. Vocês estão acompanhando os índices? Vocês acompanharam os índices? Que uma boa parte, quase Campo Grande inteira, votou no Crivella. Aí, gente, é uma coisa que não dá para entender. Se você não está satisfeito com o governo de alguém, por que você vota em... Mentira, mas o Sulacap também com Crivella? Ai, que nojo. Ai, como é que alguém vota no Crivella? Ó. Aqui, mas deixa pra lá, não vou falar disso não. Já jurei que eu não falo mais de política em sala de aula. Gente. Por isso que o país está do jeito que está, né? O estado está do jeito que está, o município. Ó, tem Crivella, Votar em Crivella é dizer assim, eu sou burro. Na terceira estrofe da proposição épica, a voz épica compara o assunto do poema com o das narrativas e epopeias antigas. Epopeia, gente, eu já falei o que é, né? São os poemas narrativos. São os poemas que contam histórias. Porque, segundo o poema, os heróis lusitanos são superiores aos heróis antigos. Lohane Gatinha. Porque os heróis portugueses realizaram a maior aventura marítima até então. Foram maiores tanto na navegação Netuno, como na guerra Marte, conquistando terras longínquas e fundando um grande império. Então, estão entendendo, gente? Atravessar o mar, né? Então, uma aventura, né? Por isso que eles são considerados, né, superiores aos heróis antigos. Antes de responder as perguntas a seguir, releia as características de Lusíadas. Qual a diferença do tom da voz épica entre as duas estrofes? Então, na primeira, a voz épica tem um tom exaltado, vibrante, glorificando os heróis e seus feitos, como é próprio de um poema heróico. Na segunda, o tom é de desânimo e tristeza.
Gente, eu fui dar aula pro terceiro ano hoje. Vocês acreditam que não entraram, que ninguém entrou? B. Qual é a expressão usada pelo poeta na estrofe 3, no canto primeiro, que indica o verdadeiro herói do poema? Explique. É a expressão peito ilustre lusitano. O poeta propõe-se a cantar a bravura no peito, né, do povo lusitano, herói coletivo do poema. O Rafael, você pode ler para mim, por favor? Rafael ou Breno? Então, olha só. Alguém poderia ler para mim, por favor? Acho que Rafael Cuba não está aí. Os principais episódios, certo? Isso, por favor, Breno. Claro. Ao longo do poema, alguns episódios se destacam, tanto por sua extensão como pelo tom lírico de Camões imprime a narrativa. Estes são alguns dos momentos mais belos de Os Lusíadas. Isso. Inês de Castro, no canto 3. Conta a história da amante de Dom Pedro I, rei português dos meados do século XIX. Assinada em 1355. A história dos amores de Pedro e Inês tornou-se tema recorrente à literatura portuguesa. Foi tratado por Fernão Lopes, Garcia de Rezende, Antônio Ferreira, Camões, entre outros. O Velho do Restelo, no canto 4. Conta aos naus vão zarpar, um velho maltrapilho de aspecto impressionante. Faz um discurso contra a aventura marítima, predizendo futuros resultados desastrosos e a decadência da pátria. O gigante Damastor, no canto 5, exatamente no meio da epopeia. O gigante Damastor, que, segundo o mito, foi transformado em rochedo como castigo por seu amor pelo ninfas Tétis, é identificado com o Cabo das Tormentas, no sul da África. Episódio de grande força lírica impregnado dos sentidos simbólicos. A Ilha dos Amores, no canto 9 e 10. No final da viagem, os navegantes são recebidos por Tétis na Ilha dos Amores. Obrigado, Breno. Então, olha só, gente. Nos Lusíadas já nós temos a introdução, estrofe 1 a 18. Proposição. O poeta anuncia o tema de seu canto, os grandes feitos dos heróis lusitanos. Invocação, né? As Tágites, ninfas do Tejo. Dedicatória ao rei Dom Sebastião. Narração, né? Da estrofe 19 do canto 1º a 144 do canto 10º. Canto 1º, Concílio dos Deuses. No meio da viagem, Oceano Índico, acidentes atribuídos a Baco, intervenções salvadoras de Vênus, chegada a Mombasa. Canto 2º, Traição do rei de Mombasa, intervenção de Vênus, profecia de Júpiter. Vocês estão vendo como que a mitologia, tanto grega quanto romana, são presentes em Os Lusíadas, né? Em Melinde, o rei de Melinde pede a Vasco da Gama que lhe conte a história de Portugal. Canto 3º, início do discurso de Vasco da Gama, história dos reis de Portugal, do conde Dom Henrique e Dom Fernando, Batalha do Salado, que é o episódio, e Inês de Castro, que é um outro episódio. Canto 4º, né? História dos reis de Portugal, de Dom João I e Dom Manuel. Batalha de Aljubarrota, que é um episódio, Conquista de Celta, Sonho Profético de Dom Manuel, Preparativos da Viagem em Belém, O Velho do Restelo, episódio. Olha isso, gente, o canto 5º, né? O mapa, né?
que ele contornou a África. Eu acredito que vocês já aprenderam isso em história. Partida de Lisboa, incidente da viagem, Cabo das Tormentas, o gigante Adamastor, Canto Sexto, Partida de Melinde, Segundo Concílio dos Deuses, História a bordo, Os Doze da Inglaterra, Tempestade Marítima, Canto Sétimo, Chegada a Calicut, Descrição da Índia, Visita do Catual. Vocês estão vendo que é toda a viagem, né, até as Índias, o caminho de Portugal às Índias. Eu lembro que eu estudei isso no 7º ano. Canto oitavo, né? Diálogo entre Catual e Paulo da Gama, as bandeiras, Baco instiga os indianos contra os portugueses, prisão de Vasco da Gama, resgate, canto nono, viagem de regresso, a Ilha dos Amores, que é um outro episódio. Canto 10º, a Ilha dos Amores, continuação, o banquete das ninfas, profecia de uma ninfa, os futuros feitos dos portugueses, Tete mostra Vasco da Gama, máquina do mundo, regresso a Portugal, epílogo, no final do canto 10º, né? Lamentações e exortações do poeta. O canto 4º faz parte da longa narração de Vasco da Gama ao rei de Melinde. No final desse canto, depois de já ter narrado toda a história de Portugal, o comandante conta como foi a preparação de viagem à partida de Lisboa. Uma multidão de curiosos e de parentes dos navegantes aglomerou-se na praia de Belém para se despedir dos viajantes. Em meio a essas manifestações de desespero, destaca-se, então, um velho que vivia na praia do Restelo, né? Pronuncia um discurso de condenação ao empreendimento marítimo, com a ajuda do professor, dos colegas, lê o discurso do velho do Restelo, né? A maior dificuldade durante a leitura de Os Lusíadas talvez seja a sintaxe. É verdade, gente, a sintaxe portuguesa e de um tempo muito antigo, né? Então, acaba que tem muita dificuldade, porque tem uma frequência de hipérbato. Hipérbato é a ordem inversa, é a inversão da ordem dos termos de uma oração, dos termos da sintaxe. Assim, Ana chegou, aí no caso eu coloco, chegou Ana, chegou, vírgula, aqui, vírgula, Ana. Ana chegou aqui, é direta, indireta. Chegou Ana aqui, indireta. Chegou, vírgula, aqui, Ana. Aqui, vírgula, Ana, vírgula, chegou. Observe que ao lado de cada estrofe apresentamos a versão do texto em ordem direta. Então, falei mais ou menos para vocês aí, né? O velho do Restelo, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Poderia estar em outro lugar, eu também. Mas a gente não vai errar, não. Se a gente errar. Vou colocar aqui, gente, para vocês verem mais ou menos. Né? Essa personagem que fica dentro. Vocês estão ouvindo, gente?
grandes derrotas, de que o velho do Restelo evoca os melhores exemplos, e que, nessa ironia jamais ultrapassada, o vosso livro Dom Quixote de La Mancha representa, como se o tivesse vivido. O mar pariu os Lusíadas e a alma humana Dom Quixote. Camões teve a fortuna de ter escrito os Lusíadas e de os ter lido ao rei Dom Sebastião antes deste partir para a fatídica jornada de Alcácer Quibir contra os mouros. Oh, glória de mandar ao vento cobiça desta vaidade a quem chamamos fama. Oh, fraudulento gosto que se atiça com a aura popular que honra se chama. Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades nele experimentas. O velho do Restelo, que figura no meu livro Os Lusíadas, é alguém já muito experiente, que teme tudo o que se opõe à glória e aos feitos gloriosos, como uma sina do destino. Camilo, caminhante, magro, amarelo, inflamável, ávido de arder ou de viver. Tudo lhe excita a imaginação, a que ele chama memória, tão poderosa que irá criar, no campo sentimental, a obra mais rica da nossa literatura. Que será esta? Uma fonte com duas caras de pedra transmontana. Vitórias. Bem, gente, nós vimos mais ou menos aí o velho do Restelo, né? Como que ele é, como que ele fala. Então, aqui está na ordem direta, né? Mais um velho despeito venerando, que ficava entre a gente nas praias, os olhos postos em nós, meneando, descontente, 3 vezes a cabeça, levantando um pouco a voz pesada que nós ouvimos claramente no mar, com um saber feito só de experiência, tirou das palavras do peito esperto. Ó glória de mandar, ó cobiça vá desta vaidade, a quem chamamos fama. Ó gosto fraudulento que se atiça com uma aura popular, que se chama honra, que tamanho castigo e que justiça fazes no peito vão, que te ama muito, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades experimentais neles. Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, conhecida consumidora sagaz de fazendas, riquezas, de reinos e de impérios. Chama-te lustre, chama-te súbida. Desculpem, chama-te subida, sendo digna, né, de vitupérios infames. Chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem os quais se engana o povo nécio. A que desastres novos determinas?
de levar estes reinos a esta gente? Que perigos, que mortes destinas debaixo de algum nome preeminente, com palavra difícil e elevada? Que promessas de reinos e de minas de ouro que lhe farás tão facilmente? Que famas lhe prometerás? Que histórias, que triunfos, que palmas, que vitórias! Ó maldito, seja o primeiro que no mundo pôs nas ondas velas em lenho seco e fez o primeiro barco à vela. Seja digno da pena eterna do inferno profundo, se a lei justa que sigo e tenho é realmente justa, que nunca algum juízo, opinião alto e profundo, nem citar a sonora ou engenho, vivo de até fama na memória por isso, pela invenção do barco à vela, mas que o nome e glória se acabe contigo e esse seja esquecido. Na estrofe 94, o narrador Vasco da Gama apresenta o personagem do episódio. Destaque e explique duas características dessa personagem. Então, olha só, respeito venerando. O personagem era digno de veneração por ser bastante velho. Ficava nas praias, pode-se entender que ele era muito pobre e morava nas praias, como atualmente os moradores de rua. Saber só de experiências, feito e esperto peito. O ancião é um sábio, mas sua sabedoria não é feita de estudos, e sim de vivências e de experiências, de conhecimento no mundo. Gente, vocês sabem que isso existe, né? Eu acredito que eu já falei isso com vocês. Que existe a diferença entre o conhecimento e a diferença entre sabedoria. Conhecimento você estuda e vai adquirindo conhecimento durante toda a sua vida, né? E a sabedoria você vai tendo com as experiências, com as situações que a vida te designa passar, né? Número 2, né? Na estrofe 95, o velho do Restelo inicia uma longa apóstrofe. Considere os versos. Que castigo tamanho, que justiça, fazes no peito vão que muito te ama. A quem ou a que se dirige o velho, utilizando a segunda pessoa do discurso, tu fazes? No caso, aí seria uma abstração, né? Uma ideia abstrata, já que ele está nomeando a glória de mandar, vã cobiça, a própria vaidade, que no caso seria a fama, né? B. A quem pertence o peito vão, o coração vaidoso que muito te ama, ou seja, que ama o interlocutor abstrato do velho do Restelo. Explique. E aí, turma? O peito, o coração, pertence ao navegante, né? Ou seja, os aventureiros que partem para as Índias comandado por quem? Por Vasco da Gama. A partir do final da estrofe 95, o velho do Restelo enumera as consequências funestas que ele chama de castigo e justiça do empreendimento marítimo. Quais são elas? Então, gente, mortes, perigos, tormentas, crueldade, inquietação da alma e da vida, desamparo, né? No caso, eles são desamparados pelos familiares, adultérios, destruição de riquezas, de reinos e de impérios, desastres. A quem o velho do Restelo amaldiçoa na estrofe 102? O inventor do barco à vela, né, gente? Porque ele desejou as penas do inferno, o esquecimento dele pela posteridade. Porque quem criou o barco, né, está tirando as pessoas das famílias, né? Turma, marquem aí para mim, por favor, leitura. Natália, Davi, marquem aí para mim. 121, leitura. Aqui, ó, fala do velho do Restelo do astronauta. Marcaram aí? Quem mais está aí que pode me ajudar a marcar? Breno, Rafael Cuba, Ana Beatriz, Natália Larúbia. Turma, então é isso, tá? Bom dia, fiquem com Deus e até a próxima aula.